Outro texto que encontramos a respeito disso é 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Jesus morre na cruz, torna Satanás inoperante. É nesse momento que ele se encontra em algemas eternas para o dia, no seu juízo, da sua sentença eterna. O adversário só volta a operar quando se completa os 1000 anos. É importante saber que ele seria solto. Esses 1000 anos, esse número, esse tempo aqui é simbólico, não tem nada de literal. Deus não se baseia pelo tempo, por isso que 1000 anos não pode ser visto de forma literal. Porque o próprio Cristo, que revelou a João o momento que ele foi preso, também revela o momento da sua soltura, quando é que ele volta a operar. Já é no período da grande tribulação. Ele não estava em ação em tempo nenhum antes disso. Ele estava em inoperância, e realmente isso faz sentido. Você só começa a ver a ação de Satanás no momento em que a igreja começou a enfrentar os momentos da grande tribulação. Ele sai com a intenção, conforme está escrito em Apocalipse 27, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Esse momento é uma descrição clara da apostasia, um período em que a igreja sofreu com os sinais da vinda do Senhor em glória. Era o fim do velho pacto. Você pode comparar isso com as passagens de Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo 4:2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. A igreja do primeiro século não foi uma igreja que vivia momentos maravilhosos de sinais, curas e prodígios. Foi um momento de grande agonia, perseguição, apostasia. A igreja estava em grande sofrimento, era a tribulação já envolvida na história. Paulo começa a mostrar a Timóteo os momentos em que ele está enfrentando os sinais da vinda do Messias. Então haveria momento de grande apostasia na igreja que está levando as pessoas a serem enganadas por espíritos enganadores e o ensino de demônios. Então isso foi claro na igreja do primeiro século em virtude da grande tribulação. O apóstolo João fala isso. 1 João 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. 1 João 2,26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então fica claro que ele sairia para enganar as nações. Esse adversário é julgado e sentenciado para sempre quando Jerusalém é devastada junto com o templo. Observe que o julgamento de Satanás está em curso quando a cidade dos santos é destruída e o templo totalmente queimado. Está escrito em Apocalipse 20:10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vejamos antes a sincronia escrita em Apocalipse 28. E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Apocalipse 29. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu.
As palavras Gog e Magog são nomes simbólicos para os inimigos de Cristo. Então ele usa essas palavras, esses dois grupos de inimigos, essas duas nações inimigas de Cristo de Deus, para levar em consideração os inimigos que vinham de encontro à peleja para destruir Jerusalém. Neste momento, acontece o julgamento de Satanás. Está claro, vemos o julgamento de Satanás como um ser distinto espiritual. Não acredito de forma nenhuma como os cristãos acreditam que o diabo esteja atuando como um ser espiritual, que esteja destruindo o casamento, que o diabo esteja fazendo e acontecendo na vida das pessoas. Nisso sou contra, porque acredito que esse ser espiritual foi completamente reduzido ao juízo e sentenciado. A questão é que a Bíblia não pode ser interpretada ao meu bel prazer. Se eu não entendo certas coisas, eu não vou dizer que é heresia. O problema da igreja é isso. Há pessoas que condenam por não entenderem. Está claro o pecado, a lei de Moisés. As perseguições estavam em cena depois do Calvário. Então, está totalmente favorável a um ser espiritual que veio nessa intenção. Mesmo ser espiritual que aparece no Éden. Mesmo um ser espiritual que aparece a Jesus no deserto. Deve-se lembrar que Jesus não podia ser tentado pelo pecado, então Satanás era um ser espiritual.